Então agora a gente vai ver algumas opções um pouco mais avançadas de organização, um pouco menos óbvias do comportamento do Mendeley quando a gente traz os documentos para cá. O que eu fiz? Eu excluí todos os documentos que a gente tinha no vídeo anterior, criei essas 4 pastas aqui, Cielo, Science Direct, Scopus e Web of Science, para refletir. Lembra que no começo, lá quando a gente estava importando os metadados, eu tinha criado essa outra pasta com os arquivos RIS e BibTeX que a gente trouxe das bases. Lembra as mesmas pastas que eu tenho aqui os arquivos, ó, Cielo, Science Direct, Scopus e Web of Science. E só para facilitar aqui o acompanhamento do que está acontecendo, eu renomeei aquele arquivo para informar o número de itens que tinha na base de dados no momento que a gente exportou, perdão. Então no Cielo tinha 15 itens, Science Direct 25, Scopus 20, Web of Science 10. Naquele vídeo, inclusive, a gente viu que o número não batia, né? O número de registros era para ser 70 e estava dando 72, se eu não me engano, e agora a gente vai ver aqui o que estava acontecendo. Mas o que eu quero mostrar para vocês no Mendeley é que, quando a gente já tem a pasta criada, você pode clicar na pasta e importar direto para aquela pasta, ao invés de importar para todos os documentos e depois selecionar e jogar para a pasta. Isso ganha um tempo. Então, estou aqui com a pasta Cielo selecionada no Mendeley, vou vir aqui pegar o meu arquivo RIS e vou arrastar do Windows Explorer para o Cielo. Então, ó, minha expectativa era que viessem 15 itens. E aqui o Mendeley está falando que importou 15 itens. Beleza. Vou fazer a mesma coisa com os outros. Então, clicar na Science Direct, arrastar. 25 itens é o que eu espero, 25 itens importados. Scopus, mesma coisa, vou clicar aqui na Scopus. 20 documentos importados, 20 itens era o que eu esperava. Web of Science, 10 itens, vou arrastar para lá. 12 documentos. Então aqui a gente já identificou o problema daquele outro vídeo. A Web of Science, em vez de trazer 10 itens, ela trouxe 12. 2 deles são aqueles 2 registros que a gente tinha visto lá, que não tinha dado nenhum. Está bem vazio, não tem informação nenhuma, provavelmente é um erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, seguro Ctrl, já excluo esses 2, com delete no teclado, como se fosse um arquivo de computador normal. Só que o detalhe é que quando eu excluo da Web of Science, aqui da pastinha Web of Science, ele não exclui da minha biblioteca, ele só desassocia da pasta. Então eu tenho que vir aqui em todos os documentos, e aí vocês vão reparar que os 2 continuam aqui. Ó. Então vou clicar nos 2 e deletar. Beleza, então no Cielo a gente tem quantos itens? Se eu clicar em qualquer um, ele mostra aqui embaixo quantos são. Se não tiver clicado em nenhum, ele não mostra nada. Isso é bom de lembrar. Então no Cielo a gente tem 15, Science Direct a gente tem 25, Scopus 20, Web of Science 10, como era de se esperar. E aí agora vem um detalhe. Se você vier em todos os documentos, a soma de tudo aquilo dá 70 itens. Mas aqui, vou clicar em qualquer um, ele está me falando, ó, todos os documentos têm 69 itens. O que aconteceu? Bom, o que acontece é que um item que é trazido para o Mendeley, dentro das pastas, ele não é necessariamente contado 2 vezes se ele repetir. O que eu quero dizer com isso? Pode ser não, é o caso, né? Algum documento da Cielo está no Cielo e também está na Web of Science. Né? Não sei se é especificamente um documento do Cielo no nosso caso, mas hipoteticamente, o documento que esteja na Cielo e esteja na Web of Science, ele vai ser contado na Cielo, vai ser contado na Web of Science, mas na soma total aqui em todos os documentos ele não vai ser contado 2 vezes, ele vai ser contado uma vez só. Então é normal que se você somar a quantidade de itens dentro da pasta, dentro de cada pasta, vai dar um número diferente do número que tem aqui em todos os documentos. Aqui em todos os documentos pode dar um número menor, porque o Carvalho pode estar associado ao Cielo e associado à Web of Science porque ele foi encontrado nas 2 bases. Ele não é necessariamente uma duplicata, mas ele estava disponível nas 2 bases, o Mendeley associa ele às 2 pastas. Tá bom? Aproveitando que a gente está falando disso, vamos ver a função de remover duplicatas do Mendeley. Vou clicar aqui em todos os documentos, e aí a gente vai ver aqui em cima em Tools, checar duplicatas. E essa tela pode ser um pouquinho confusa, então eu vou chamar a atenção de vocês aqui para o primeiro item. Ó. Ele está dizendo que quando eu mandei checar duplicatas, ele achou 3 grupos de duplicatas em todos os nossos documentos. Né?
E aqui tem os três, ó. Análise da gravidade tal, translating tal, intervenções, alguma coisa. Quando você olha aqui, do lado esquerdo tem um triângulozinho, um botãozinho. Então, se você der 2 cliques nesse primeiro item aqui, nesse primeiro grupo que ele chama, você vai ver que agora abriu, aqui embaixo abriram, né, mais 2 itens. Então, primeiro aqui é o nome do grupo como um todo, e aqui são os 2 itens que o Mendeley considera que podem estar duplicados. E aqui é o nível de confiança que ele tem de que isso aqui é a mesma coisa, de que esses 2 itens são idênticos. Tá vendo? Barrinha cheia, então ele está dizendo, ó, 100% de certeza que esses 2 itens são a mesma coisa. E aí, para conferir, você vai clicar no primeiro e vai olhar os metadados, depois clica no segundo e vai olhar os metadados. Repare que alguns que tem a caixinha aqui com marcadinho, né? Todos os dois, como ele tem 100% de certeza que são o mesmo artigo, vão estar marcados nos mesmos lugares. Então esse aqui, que é 100% de confiança, você não precisa nem se preocupar muito. Olha a diferença aqui que ele tem. Ó. Ele achou aqui, nesse primeiro item, o URL, achou um endereço. No segundo item, ele achou 3 endereços. Então não é grande, o documento em si não tem diferença, né? Eu vou clicar só aqui em Merge, né? Vou juntar esses documentos, eu vi que é a mesma coisa, então ele está perguntando se eu confirmo, vou confirmar. Aqui tem o segundo grupo, a mesma coisa, ó, a confiança dele é muito grande, 100%, vou só confirmar. Agora esse terceiro grupo que sobrou, a confiança dele não é 100%, tem alguns detalhes aqui. Então eu vou dar 2 cliques para ele abrir os 2 itens e vou comparar item a item. O primeiro, todos os campos, o segundo, todos os campos. A primeira coisa que salta aqui aos olhos é que o título está um pouquinho diferente, repara. Então, intervenções não farmacológicas e aqui um título em inglês, né? A continuação do título. E aqui a mesma coisa, só que o título em espanhol. Então é o mesmo documento, mas né, tem essa variação aí, esse detalhe. Qual dos dois que você quer manter? Se você quiser manter os dois, você clica aqui, ó, não é uma duplicata. Mas se você quiser manter só um, digamos que me interessa só um espanhol, você vai marcar na caixinha, né, dos metadados. Repara que vários dos metadados são idênticos. Então, ó, o autor, eu estou clicando em cima e embaixo, o autor não muda, o título da revista, volume, número e ano não muda, o endereço ali embaixo muda um pouquinho. Então alguns campos mudam, são diferentes, e outros não mudam, são iguais. Você vai marcar quais que você quer manter. Então, por exemplo, eu quero manter o título em inglês, eu clico aqui na caixinha e deixo essa marcada. Se eu quiser manter o título em espanhol, eu clico no item de baixo, que tem o título em espanhol, e marco esse. Se eu voltar para o anterior, repara que ele desmarcou. Então você vai escolher qual metadado, quais metadados você quer manter, e vai desmarcar os que você não quer manter. Então, ó, o URL aqui, vários endereços, cielo.br, cielo.br, esse aqui, cielosp.org. Então você escolhe, eu quero manter os endereços, sei lá, cielo.br, são menores. E aí você vai marcando em cada item, no primeiro item qual que você quer manter, quais metadados, e no segundo item quais que você quer. Né? Se for o mesmo campo, se for título, por exemplo, você marca um, ele vai desmarcar o do outro. Não dá para deixar marcado nos dois, porque senão ele não vai saber qual excluir. Então, marquei aqui, eu quero manter o título, não esse, eu quero manter esse em espanhol. Unificar os documentos. Confirmar. Pronto. Agora a gente não tem mais nenhuma duplicata na nossa biblioteca. E aí a gente repara também que o número de documentos, que era 69, baixou para 66, né? Porque tinham 3 duplicatas, a gente acabou de remover. Tranquilo. O que mais que a gente pode fazer aqui? Ó? Então, só voltando aqui, como a gente viu no vídeo anterior, né? Todos os documentos são filtrados aqui, ele cria uma lista de todos os autores, ele cria uma lista também das palavras-chave de autor, nesse caso agora a gente tem, ó, tá vendo? Atitude motor, atitudes, 2019, novo coronavírus e tal. A partir dos dados que ele encontrou aqui. Então, ó, esse documento não tem palavra-chave de autor, deixa eu achar um que tem. Esse aqui, por exemplo, já tem essas palavras-chave separadas por ponto e vírgula. Cada uma dessas vai virar uma linha aqui. E aí você pode marcar
uma palavra que te interesse e ver os documentos que tem essa palavra do autor, que o autor definiu essa palavra-chave, né? A gente pulou tags aquela hora e por publicações a mesma coisa, os nomes das revistas estão aqui. E aí a gente tem tags, ó, minhas tags. Repara que não tem nenhuma tag aqui. Não tem nada pra gente clicar e filtrar. E aí imagina o seguinte, a gente criou as pastas aqui por base de dados. Poderia ser por disciplina, se você é orientador, pode ser uma pasta para cada aluno que você orienta, para você salvar lá os registros que você quer mandar para ele depois. Então a estrutura de pastas fica a seu critério. Mas digamos que você queria uma segunda dimensão de organização, né? Pasta só não é suficiente. Imagina, por exemplo, que você gostaria de colocar o qualis daquele artigo, né? Poder organizar por qualis de alguma forma. Uma opção seria criar a pasta aqui, qualis A1, por exemplo, e ir arrastando os documentos para cá. Mas aí você tem documentos na pasta e documentos na pasta das bases de dados e na pasta dos qualis. Então, se eu quisesse saber dos documentos da Cielo quais são os qualis, fica complicado, né? Porque cada informação é uma pasta diferente. Então eu vou excluir essa pasta qualis aqui. E vou mostrar o seguinte, voltando em meus documentos, você pode marcar um ou mais documentos, então vou selecionar esses 3, por exemplo, e vou vir aqui em tags, e vou colocar aqui essa informação, qualis A1. Não sei se é de fato, né? Aqui é só um exemplo, mas sim, você coloca o filtro que você quiser. Então, eu fiz esses 3, né? Selecionei os 3, digitei qualis A1, vou clicar em qualquer lugar e repara que agora já tem um filtro aqui, qualis A1. E aí você pode fazer isso para todos os documentos. Não precisa ser qualis, pode ser qualquer informação que te interessar. Então imagine que você está fazendo uma revisão sistemática e que alguns documentos vão ser usados, outros vão ser descartados e outros você está na dúvida, né? Vai ter que chamar mais alguém para desempatar. Então você poderia também, eu vou pegar aqui esse terceiro e vou colocar aqui, já está com a tag qualis A1, eu coloco um ponto e vírgula e vou colocar OK. Na minha codificação, na minha cabeça, OK, são documentos que vão entrar na minha revisão. O segundo aqui já está também com qualis A1, vou botar um ponto e vírgula, vou botar desempate. Tá bom? E aí repara que cada tag que eu vou criando, do lado de cá, ó, qualis A1 e desempate, ele vai criando aqui. Vai criando um filtro aqui. Então, com o tempo, você pode filtrar, por exemplo, só documentos do Cielo, clicando na pasta do Cielo, que tenham qualis A1. Então, são esses 3. E que também estejam OK, que você vai usar na sua revisão, por exemplo, né? Então, se eu segurar o Ctrl e clicar aqui no OK, ó, Cielo, qualis A1 e que eu vou usar, só tem um documento. E com isso você pode ir organizando a sua estrutura de pastas e de tags para ficar mais fácil de localizar os documentos ou até para fazer uma tabela no final. Por exemplo, deixa eu abrir um PDF aqui para vocês verem. Esse aqui é um trabalho de mestrado em administração da UFRJ, em que a pessoa listou aqui as bases de dados, as palavras-chave que ela usou, se eram revisados por pares ou não, se tinha texto completo disponível ou não. Então fez uma série de campos, uma série de informações e no final montou essa tabela. Então você poderia fazer isso a partir das pastas e tags, de acordo com a estrutura que te interessa mais. E uma última informação legal aqui é que, lembra que a gente fazia uma busca pelo catálogo do Mendeley aqui? Aqui a gente faz uma busca dentro só da nossa própria biblioteca. Então, você poderia buscar qualquer coisa aqui, né? Então, digamos, emergências. Então tem um trabalho que tem a palavra emergência. Ou você pode, isso aí ele faz, se eu não escolher nenhum campo, ele faz a busca geral, ou como a gente fez no catálogo do Mendeley também, você pode escolher algum campo específico e mandar buscar. Então, por exemplo, autores, títulos, nome de publicação e ano, né, são óbvios, mas tem esse campo notas também, que é legal, ó, que é o seguinte, se você clica em qualquer trabalho, à medida que você for lendo os textos, provavelmente você vai ter observações para colocar, né? Então existe aqui a possibilidade no Mendeley de vir aqui, além dos metadados que a gente já mexeu, você pode vir em notas e colocar uma nota qualquer e depois essa nota vai pesquisável ali em cima.
Então, no exemplo aqui, eu poderia colocar a observação, né? Digamos que eu li esse documento, que está falando sobre vida fisicamente ativa como medida de enfrentamento, e eu vi que dentro dele usa um dos questionários de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde. Eu poderia colocar a sigla aqui, por exemplo, dizendo que tem que utiliza esse tipo de esse questionário, que é alguma coisa que por algum motivo me interessa bastante. Então, coloquei essa informação aqui para esse documento, e aí eu posso vir aqui e buscar só nas notas, por exemplo. Quero só documentos que não tenham essa nota que eu acabei de criar. Então ele está aqui, ó. Achou esse documento e a nota que eu tinha feito. Essa busca aqui em cima é muito legal, ela busca quando tem o PDF e o PDF não é bloqueado, ela busca qualquer palavra, inclusive dentro do PDF, e em todos os campos de metadados. Então, quando você tem muitos documentos e precisa se localizar, algum trabalho específico, inclusive pelas notas que você mesmo criou, é um campo que você pode acabar usando bastante.